estamos aqui em Cruz Alta, edição de sucesso aqui do Arena da Plantabilidade. O evento, passamos aqui o dia inteiro em imersão, discutindo sobre fatores relacionados à plantabilidade, ao fator tecnologia de aplicação e também tecnologia de semente, né? Então, vamos aproveitar esse momento ímpar que eu tenho disponível 5 grandes especialistas para explicar um pouquinho do conceito do Arena, né? O que é isso? Qual que é a diferença? A ideia principal de trazer o nome do evento se dá ao fato de que nós não estamos na plateia, entendeu? Assistindo o que está acontecendo. O nosso público-alvo aqui é o agricultor, é a pessoa que assiste o agricultor. Então, diferente de um técnico que fica fora do campo, gritando, esperneando, falando o que precisa ser feito, aqui a gente tem o conceito do capitão, né? O cara que joga junto com a equipe, né? Dá bronca na hora que precisa, mas ele está no jogo, ele está suando. Então, é sobre isso que a gente veio aqui discutir, veio falar, sobre coisas que acontecem e que tornam isso uma metodologia a pé no barro, né? Cada especialista que tem aqui tem uma vasta experiência a nível de campo. Você pega, o Felipe tem 500 mil hectares de consultoria em tecnologia de aplicação. O professor Rogério Coimbra dá consultoria em quantas empresas de semente. Ricardo Bagatelli, quanto trabalho de pesquisa desenvolvido a nível de ecofisiologia de semente, colheita, todas as etapas do sistema de produção de uma semente. O Júlio, o professor, nem se fala, né? Com o GPD e com as aulas ali. Então, muito importante para nós ter essa oportunidade de conversar com vocês e ouvir o que realmente interessa, né? Quais são as principais dúvidas. E a minha primeira pergunta, ela está direcionada ao professor Paulo Arbex. Ela é do IAN, tá certo? O sobrenome eu não sei falar. Professor, quanto ao CV, fazendo algumas avaliações em áreas de clientes, encontramos valores bem altos. O que o senhor considera aceitável em soja? Puxa vida. Tá saindo aí, Joel? Não vou estragar o podcast não, Joel. Muito boa pergunta, Ian. E eu deixo isso aqui justamente para as dúvidas, né? Eu podia chegar e falar para vocês na palestra lá, mas essa do CV, quando a gente fala de avaliação, acho que é a pergunta que mais fazem para a gente. E eu vou jogar essa pergunta para vocês. Qual que é o CV ideal? Qual que seria o CV ideal? Não é 0? O CV ideal seria 0. Seria 10 centímetros entre as sementes, 10 plantas por metro, 10 centímetros entre elas. Se todas tivessem a 10 centímetros, o CV era 0. Beleza? Começando esse conceito. Segunda coisa, Ian. Tem como eu comparar o CV? Não vou ficar em cima do muro, hein? Só estou montando a ideia, ó. Tem como eu comparar o CV, eu plantando com uma Horsch lá no Centro-Oeste, com pouca palha, numa mesa de bilhar, e o CV aqui, plantando no Paraná, no Rio Grande do Sul, com um colchão de palha, com uma tecnologia, com uma máquina de menos tecnologia? Não tem como. Então, por isso que não pode ter receita de bolo, né? Daí a gente fala assim, ó, o que é o CV ideal? Tem que ter uma média, né? Qual que é o CV ideal? O CV ideal que a gente trabalha é para baixo de 30% na soja, para baixo de 15% no milho, beleza? Isso aqui é onde eu posso chegar. Só que vamos lá, eu tenho uma área de banhadão lá, uma área mais difícil, tal, às vezes 50% está ótimo. O que é o importante? Então, falei, ó, a média, CV da soja para baixo de 30, do milho para baixo de 15, em condições ideais. Mas o que é importante, que vai ficar de lição para vocês aqui, ó, é eu fazer o comparativo. A partir do momento que eu avalio, vai lá o Viro e fala assim, ó, ô Antônio, naquela área de banhado lá, eu consegui 30% de CV. Então, qual que vai ser nossa meta para o próximo ano? Manter ou baixar aqueles 30%. Se eu conseguir, quer dizer que dá. Eu começo a fazer comparativo. Senão eu fico só com receitona de bolo. Eu vou lá, estou plantando numa área filezona, e eu estou contente com 50%. Não é isso.
Não é isso, o CV tem que ser comparativo. E por isso que a gente faz a avaliação, tá? Muito boa pergunta, Ian. Gostei. Excelente, obrigado, professor. Quer falar alguma coisa, Júlio? Ou senão já vai uma pergunta para você aqui, já direto, que é o próximo aqui na sequência. O Ricardo Stenck pergunta o seguinte, ó: como é realizada a verificação do índice de deslizamento do pneu da plantadeira? Essa pergunta é legal, né? Então vamos, igual o Paulo, vamos construir a ideia. O deslizamento da roda da plantadeira, né, ele se dá pelo fato de a gente ter um pneu muito cheio, né? Igual o trator, ele patina, a plantadeira ela desliza, né? Isso daí, como que a gente pode fazer essa avaliação? Primeiro que isso daí vai depender da onde essa plantadeira vai estar. Por exemplo, o que pode influenciar positivamente ou negativamente o deslizamento da roda da plantadeira? Além da alta pressão no pneu, pode ser local com muita palha, a gente vai ter um índice maior de deslizamento da plantadeira, e tudo isso daí faz com que o sistema ele para de rodar e aí tem o deslizamento, certo? Mas o método que a gente pode fazer essa avaliação é um método relativamente simples. Igual de tração de trator, faz uma pequena marcação no pneu e anda em um lugar de chão firme, né, que a gente não tenha deslizamento, né, num carreador, por exemplo, e vê quantas voltas esse pneu dá. E aí a gente coloca ele na área de plantio e faz a mesma dinâmica. E aí a gente vê quantas voltas o pneu dá também e vê a diferença. Ele deu 3, 4 voltas a menos, então a gente consegue, através dessa metodologia, calcular o índice de deslizamento, né? Mas isso daqui é de uma forma totalmente formal, lembrando que no campo as variáveis são muito maiores. É interessante a gente saber o conceito, saber como ele acontece e quais são os fatores que vai amplificar ele, né? Então, quais são esses fatores? Alta incidência de palha, umidade, pressão excessiva do pneu, são fatores que vão influenciar. Exatamente, Júlio. Só para ajudar aí também, né, do que o Júlio falou, eu achei o máximo quando ele perguntou assim, quem que vai lá e confere a pressão do pneu todo dia, né? Daí vai lá, até hoje de todos os treinamentos que a gente foi, acho que teve um só, né? Teve um, porque o cara escutou a palestra do Júlio e foi lá no barracão para acertar. Mas eu queria falar assim, perguntar da medição. Como é que faz a medição? É desse jeito que o Júlio falou. Então eu tenho o perímetro da roda, tem 2 metros o perímetro, andei 10 voltas, seriam 20 metros para frente. Se ele chegar e ele andar 18 metros para frente, quer dizer que patinou 10%, tá certo? Eu perdi 2, patinou 10%. Só que em termos de volta da roda, nem sempre vai dar inteiro. Daí o que a gente faz? A gente faz marcação na garra do pneu, daí você por regra de 3 também você fala. Então patinou 1 volta mais 0,3 voltas. Então vai lá, quer dizer que patinou 13%, né? Deslizou 13%. Você consegue, quando faz essa marcação, faz com o giz lá da garra do pneu, você consegue fazer isso também. Ô Paulinho, tem um negócio legal que eu falei até para o Júlio na hora do almoço, que é incrível, né, na apresentação dele. Que eu não recordo de cabeça quantos % falou que faz uma vez por mês, quantos fazem uma vez a cada 15 dias, mas ele falou que 7% faz todo dia. Só que ele esqueceu de passar uma informação importante, né, que 7% das pessoas mentiram no teste dele, né? Então, é impossível nós imaginarmos que tem alguém que faz todo dia essa aferição. Eu vou aproveitar a brincadeira, a ocasião aqui, porque tem mais uma pergunta e ela é interdependente. Então, tanto o Paulinho quanto o Júlio têm que responder ela, que é relacionado ao plantio do verde. E foi o Christian Haas que fez essa pergunta. Ele fala assim, para aumentar o aproveitamento de alguns nutrientes, existe a possibilidade de realizar o plantio no verde, principalmente em cima de coberturas com baixa relação CN, normalmente as brássicas ou leguminosas. Que regulagens temos que nos atentar para não perder tanta qualidade no plantio? Regulagens. Beleza. Muito boa pergunta também. Na verdade, ele já falou o que acontece, né?
Então, assim, eu falei na palestra, o que seria o melhor dos mundos? Plantar seca. Só que, às vezes, não dá para plantar com ela seca, por causa que quem trabalha com animal não dá tempo de tirar os animais, quem trabalha com mais de 2 safras no ano não dá tempo, então vai lá e planta no verde. Se eu tenho uma relação CN baixa, beleza, que a decomposição é mais rápida. Agora, se eu tenho uma relação CN mais alta, daí é complicado, tá certo? E daí eu tenho que pensar em colocar mais nitrogênio na adubação de base, beleza? Em relação à regulagem, o verde, ele fica até mais fácil de cortar, tá certo? O verde, ele fica até mais fácil de cortar. Às vezes eu vou lá e consigo, dando um pouquinho de pressão no disco de corte lá, eu consigo fazer um plantio bom. Só que lembra disso, só lembra desse detalhe. Senão vão falar assim, não, então é melhor no verde. Não, é melhor com ela seca, tá? Tem um ponto aí que fica meio contraintuitivo, né? Porque se a gente levar apenas aspectos operacionais, no verde é mais fácil. Exato. Mas se a gente levar aspectos agronômicos, né, o melhor dos mundos seria com a palha totalmente seca. Só completando aí, né, Paulinho? Nunca murcha, né? Eu lembro de você falando isso. Ou tá verde ou tá seca, né? Perfeito. Vou dar sequência aqui. Agora tem umas perguntas relacionadas à tecnologia de aplicação. E, obviamente, que eu vou trazer isso para o nosso contexto de plantabilidade, estabelecimento inicial dos cultivos, para não sair muito da temática do nosso evento, né? Então, o Felipe comentou muito sobre pH, e isso é uma das perguntas mais frequentes que a gente tem aqui relacionado à tecnologia de aplicação. Mistura de cletodin com 2,4-D. Misturar e compensar o cletodin ou usar isolados em intervalo maior? Ótima pergunta. Sempre que... Aí tem que olhar, lembra do equilíbrio, né? Técnico-operacional. Volta esse equilíbrio técnico-operacional. Se puder separar, é sempre melhor separar. Mas tem que ver o custo disso e se cabe no operacional. Se vai atrasar o plantio, às vezes pode custar muito mais caro, né? A gente sabe o quanto vale uma época de semeadura aqui para nós, muitas vezes. Então, tem que fazer esse equilíbrio, é claro. Mas é difícil compensar. Isso nós já tentamos simular, ensaio, compensar com dose. É possível. Agora vai dizer vai ficar igual? Não fica. Fica mais lento, fica diferente. É diferente. Especialmente em azevém, que tem alguns trabalhos bastante iniciais para nós, que o azevém é um grande problema, né? Mas tem trabalhos iniciais aí mostrando, mas já bem robustos, mostrando que parece ter um teto de dose, né, no azevém, um limite de dose a partir do qual ele para de responder, começa a dar um revés, quando se fala de cletodin especialmente. Então, aí essa compensação começa a ficar mais complicada ainda. Então, compensa? Claro que sim, tem que misturar, carrega na dose. Agora, não dá para esperar que eu vou fazer a mesma coisa do que aplicar separado. Aplicar separado, lembrando, sempre que puder fazer o graminicida antes, seria o ideal, né, porque o 2,4-D é o hormonal que vai bloquear a ação do graminicida. Então, se puder fazer o graminicida antes, melhor. Mas, em soja, é muito difícil fazer isso, porque eu tenho carry-over, né? Então, eu preciso entrar... normalmente, trigo, beleza, né? Deixo o meu hormonal para depois. Mas o carry-over eu vou me preocupar com o período para o graminicida. Agora, a soja, acaba que o carry-over é soberano. Então, eu preciso entrar com o 2,4-D mais longe da semeadura da soja. Mas, o universo ideal seria graminicida primeiro. 5 a 7 dias, né? Aí começa a neutralizar o efeito esse efeito antagônico, que é na planta de novo, né? Não é na cauda. Excelente. Tem uma série de perguntas relacionadas a um pouco mais de tecnologias, e essa a gente pode até ser bem breve nas respostas, porque eu já conheço as respostas, inclusive, né? Que é o seguinte... Se for coisa ruim, nem pergunta. Não é brincadeira. Algum trabalho sobre aplicação eletrostática? Nossa, passa essa, por favor. Nada conclusivo até agora. Talvez alguém tenha, né? Mas se tiver, muito pequeno e em termos de resultado, né? Nada significativo para como pagar o boleto do eletrostático. Tá? Tem resultado em redução de deriva? Tem. Sobre qual gota o eletrostático vai atuar? Com muito otimismo nas gotas abaixo de 100 micra, com muito otimismo.
né? Seria 50, mas vamos botar 100, sendo muito otimista. Abaixo de 100 micra, a carga eletrostática poderia, com muito otimismo, ter força para mudar a trajetória dessa gota. Quanto por cento de gotas abaixo de 100 micra nós produzimos? Se eu fizer uma gota muito fina num bico hidráulico, e esse é o problema, é por isso que na eletrostática convencional que nós usamos aqui não é tão eficaz, em bico hidráulico eu vou conseguir, na melhor das hipóteses, aí 10%, 12% do volume. Então, na melhor das hipóteses, eu vou atuar sobre 10% da dose. Então, vai ficar muito difícil de pagar o boleto desse negócio, certo? Existem tecnologias eletrostáticas para frutíferas que são com bicos que aí não são hidráulicos, eles não quebram a gota com força da água, da cauda, da passagem da cauda. Eles quebram a gota com ar, bicos pneumáticos, né? E aí existem tecnologias aí empregadas em uva. Eu sei que o Chile usa muito isso em uva. Eu nunca tive experiência, né, prática com esse tipo de equipamento, mas aí sim, existem coisas validadas nesse sentido. Agora, para nós aqui, grandes cultivos, não tem nada de muito firme, né? Principalmente quando se fala o como pagar o boleto do negócio, o retorno. Na uva se aplica de baixo para cima, né? Exatamente, o professor Rogério aqui deu uma contribuição muito boa, né? Muito bem lembrado. Na uva, na frutífera, de maneira geral, né? Onde se aplica com atomizador, se aplica de baixo para cima. Então, o eletrostático faz sentido, né? Subir e descer. Na soja, que bom que não funciona, né? Porque senão ia ficar tudo em cima, a gente ia piorar a penetração. Felizmente, eles não estão funcionando bem, então segue tendo uma aplicação como se não tivesse o eletrostático montado. Ia ser uma discussão recorrente essa questão, Muito, porque a gente tem que lembrar que fator tecnologia de aplicação tem a ver com a espécie, com a planta, fator planta, então existe polaridade inclusive para superfície foliar, e isso tem interferência. Nós temos fator ambiente, então fazer uma tecnologia de aplicação com gota fina no Mato Grosso agora, com 14% de umidade, e aqui que está com 100% que está chovendo, é totalmente diferente. Tem fator produto, então você coloca um produto oleoso, né? Você formou uma cauda, fez uma emulsão perfeita. Por que eu posso relar nesse cabo aqui e eu não tomo choque? Porque tem um derivado de petróleo para o lado de fora que não deixa quando ultrapassar a energia, né? E aí o que eu tenho na minha cauda? Um derivado de petróleo que está sendo uma emulsão que fica para o lado de fora. E aí, será que vai funcionar? Além do fator tecnologia de aplicação que o Felipe falou. Então, precisa um pouquinho mais de ciência, acho que para a gente chegar em conclusões, né, Felipe? Nós testamos assim, não estou falando sem conhecimento de causa, né? As marcas que eu sei que estão presentes no mercado, de barra, nós testamos todos em vários sentidos, alguns indo até produtividade, inclusive, em parceria com clientes nossos, colhendo áreas lado a lado, e outros mais a nível de avaliação, e não conseguimos nada de muito conclusivo, assim. As marcas que estão presentes no campo aí, de barra, eletrostática em barra, nós já avaliamos. Excelente. Vou passar aqui, depois eu volto se tiver um pouquinho mais de tempo. A gente volta a falar de tecnologia de aplicação. Essa aqui já é direcionada para o Dr. Bagatelli. Vamos lá. O João Guilherme Freire. Qual a temperatura e umidade mais perto do ideal para o armazenamento das sementes de soja? Vamos lá. Umidade e temperatura ideal para o armazenamento. Mais perto do ideal. Ele foi preciso, né? Eu acho que... Até sim, é sempre uma faixa, né? A resposta clássica do agrônomo vai depender, e a argumentação seguinte será do tempo. Tudo depende também do tempo de armazenamento que vai ser submetido a esse lote de sementes. Mas como regra geral, o que a gente tem de ideal, pensando numa boa armazenabilidade, tem que linkar essas condições ambientais, inicialmente com a umidade da semente. Então, eu posso ter condições frias e secas como sendo as melhores, mas se eu estou partindo com uma umidade da semente alta, a armazenabilidade será comprometida, mesmo que a condição ambiental esteja sendo atendida. Então, tem que colocar mais esse componente aqui também. Mas, de uma maneira geral, a somatória da umidade relativa do ar mais a temperatura, para armazenamento de médio prazo, 6 meses, ela não deve ultrapassar 80. Quer dizer o quê? Que se você tem uma umidade relativa do ar média, isso para uma semente com 12% de umidade, de água. A umidade da semente, 12%. Então, 60% de umidade relativa do ar. E 20 graus, a somatória desses dois dá 80. Isso seria o ideal, o prático, chamado de regras de Harrington, que está validado. Existem trabalhos que estão testando novamente essa hipótese aqui, mas é o que a gente tem de mais aproximado e o que a gente aplica na prática.
Se eu quero armazenar 8 meses, então essa somatória tem que ser 70. Então eu posso ou trabalhar com a temperatura menor, se eu tiver um ambiente, por exemplo, que eu consiga diminuir a temperatura do ar, ou um ambiente climatizado, onde eu vou diminuir também a umidade relativa do ar. Então, somatória da umidade relativa do ar, mais temperatura, 70 para armazenamento de 8 meses. Umidade relativa do ar, mais temperatura do ar, 80 para armazenamento aí até 6 meses, para semente com 12. Aí é equilíbrio higroscópico. Excelente, obrigado, professor. Próxima pergunta, daí já direcionada para o Rogério Coimbra. Essa aqui a gente já viu em alguma edição, hein? Do Marconi, pergunta se a semente tratada com polímero e pós-secante, ela necessita de mais água para o processo de germinação. Já fizeram mesmo. Não precisa, tá? O polímero e o pós-secante, eles não podem influenciar no processo de absorção. Existem alguns trabalhos que falam 2% a mais de tempo para ela ganhar água. Porque o polímero é uma barreira, mas não é uma barreira que impede a entrada de água. Então, se a gente pegar o padrão trifásico de embebição, aquela fase inicial, onde a semente ganha água sem gasto de energia, talvez ela dure um pouquinho mais, mas a gente ganha isso no retardo da liberação do processo, tá? No retardo da liberação dos produtos durante o processo de embebição. Então, não, o pós-secante e o polímero, eles não influenciam na capacidade da semente absorver água. Pelo contrário, eles até facilitam esse processo aí pela homogeneidade de produto na semente, não deixando que algumas partes da casca ganhem água mais rápido do que outras, quando há acúmulo de produto químico em cima da semente, tá? Excelente. Vou aproveitar que nós estamos falando um pouquinho sobre TS e TSI. Tratamento de semente. Qual a probabilidade do produtor prejudicar o TSI ao adicionar micronutriente e aditivo biológico na fazenda? Muito bem lembrado. Esse é um ponto que vale a pena a gente gastar um pouquinho mais de tempo falando sobre isso. O retratamento da semente, ele não é recomendado. Não é recomendado. Por quê? O processo industrial, vocês viram ali no que eu mostrei, ele obedece uma série de etapas para que a gente consiga aplicar uma película de produto na semente e, dependendo da semente, conversava há pouco com o Júlio aqui sobre algodão, nós estamos tratando semente de algodão agora em Primavera do Leste, onde vão 16 produtos no tratamento, aí já é quase uma incrustação, tá? Então, precisa tomar muito cuidado ao retratar a semente. O ideal é não retratar. Se nós recebermos a semente com TSI somente com os químicos, haverá inevitavelmente a necessidade de aplicação ao menos do lubrificante. Aí nós temos algumas vertentes a seguir. Se você compra a semente tratada parcialmente, você não compra a semente pronta, que é aquela que tem o chamado abre e plante, a recomendação é que você possa optar pela aplicação, principalmente dos produtos de alto potencial água, os inoculantes, no sulco de semeadura. É uma tecnologia que existe, às vezes o produtor tem, às vezes o produtor não tem, e existem marcas hoje que já estão trazendo os equipamentos com essa tecnologia de fábrica, tá? Caso você não tenha a possibilidade de fazer a aplicação dos líquidos de alto potencial água no sulco, a recomendação é que você já compre essa semente da indústria com todo o processo feito. Aplicação dos defensivos, aplicação dos micronutrientes, enraizadores, aminoácido, pó de prim-pim-pim, dependendo do que for, tá? E lubrificantes, de forma que você não mexa na semente. Conversava com o Felipe aqui, xará do meu filho, e falando, o que eu gosto no tratamento de sementes não é o processo em si,
é que o tratamento faz com que nós não afetemos a qualidade da semente, que demorou, o cara que faz semente no campo aqui, 10, 12 meses para fazer e armazenar essa semente. O bom do tratamento é que a gente mexe menos. Semente é igual fralda de criança, nós já almoçamos, né? Você pegar a fralda e jogar no lixo, está feito. Agora, se você pegar a fralda usada e quiser fazer graça para a esposa, vai começar a escorrer pelo meio do dedo. Então, semente é igual fralda de criança. Quanto menos você mexer, menos problema vai ter. Se possível, não retrate a semente. Excelente. Vou aproveitar a ocasião, o professor deu um enfoque no TSI, no tratamento da semente, mas vou trazer um pouquinho para o Bagatelle, estender essa discussão, para a gente ver até quando essas tecnologias, quando elas são feitas na fazenda, ou são fora do TSI, o quanto que a gente pode obter de ganhos fisiológicos, né, em performance por fazer o uso dessas tecnologias e saber até onde que vai o limite na hora de tratar, porque uma coisa vai 16 produtos na semente de algodão, tá, tudo bem, mas com tecnologia, com TSI top, tudo reguladinho, a gente sabe que é possível ser feito. E na fazenda que o cara tem que, né, matar um leão por dia, até onde que vai esse limite dos ganhos, né, e a capacidade operacional sem gerar danos de embebição, né, de emergência das plantas? Perfeito. Uma excelente pergunta, Antônio. Assim, existem excelentes métodos de tratamento on-farm. Tudo é uma questão de saber operar isso daí. Funciona, dentro das capacidades funciona. O limitante do on-farm, ele estaria mais voltado na minha opinião, e o que a gente tem visto a nível de campo, no volume de cauda, associado ao tempo e condição de armazenamento. Então, quando a gente, sempre eu gosto de fazer esse paralelo, sabendo do que é o ideal, que risco que eu vou correr, saindo dessa zona de conforto. Então, quando eu tenho que colocar muita coisa na semente, lá na propriedade, eu tenho que tomar muito cuidado. E, sinceramente, pessoal, não cabe tudo que está aí. Tudo que está aí é importante. Inclusive germinação e vigor, né? Que eu acho que é o principal. Então, além disso, tem que germinar, tem que evoluir, conforme a gente viu ali, durante todo o dia, os processos. Os biológicos estão chegando com força, são uma excelente alternativa de agricultura sustentável, que baita tecnologia, que bom que veio. É importante vir na semente, nós já temos um biológico, na verdade 2 ou 3 ali que estão combinados, que o principal é o fornecimento de N. Nós não podemos sair muito disso aqui. Segundo, e não menos importante, as duas coisas têm que estar, nós temos que proteger a semente com fungicida. Fungicida protege a semente dos fungos que estão nela, porque tem alguma coisa de patógeno, podendo ser deletérios ou não, tá? Nem todo patógeno que tem na semente é passível de branquear os cabelos. Nós temos patógenos que perdem viabilidade com o tempo, nós temos outros que se tornam agressivos com o tempo, e isso está linkado com a umidade da semente e a umidade e temperatura do ar. Dito isso, o fungicida elimina os fungos presentes na semente e tem que proteger a semente e a plântula lá no campo. E aí eu não sei para onde vai essa semente, né? Ela vai para um banhado, ela vai para uma região mais alta, quais são as condições de fungos de solo presentes naquele local. É muito complexo e a variabilidade desses patógenos é muito grande. Varia de safra a safra, se teve cobertura vegetal adequada ou não, a temperatura na entre-safra, né, a umidade, enfim, são bastante coisas ali. Então, a gente usa o quê? Grupos de químicos, de fungicidas, de moléculas, que de amplo espectro, que façam tudo isso. E isso é muito importante. Tá. Inseticida. Bom, aí é o histórico da área. É a tua decisão. Eu posso ter ou não. Geralmente, o que a gente faz? Um seguro, né? Então, como eu não sei como é que vai estar lá, eu vou ter que fazer um seguro. Então, esse é um risco. Se eu tivesse que elencar aqui, só colocar 2 produtos,
eu colocaria esses 2 primeiros que eu falei e deixaria o inseticida para depois e tomaria uma decisão muito mais próxima. Aí vem o bioestimulante. Bioestimulante é hoje uma ferramenta fantástica de promoção, não de germinação e vigor, de estímulo à plântula. Por quê? Quanto melhor a qualidade da semente, maior é o efeito do bioestimulante. Porque o bioestimulante atua de forma muito mais intensa na plântula. Faz crescer mais, nutre. A imbibição já ocorre com aminoácidos, com nutrientes que vão estar de forma direta disponível para a maquinaria celular trabalhar. Então, isso é muito importante. E aí, quando a gente faz o tratamento on-farm, a gente tem que tomar muito cuidado com o volume de cauda. O que é o volume de cauda ideal lá na propriedade? Eu diria, no máximo, 800 ml por 100 kg. 800, 900, vamos dar um desconto aí. E hoje a gente tem disponível no mercado produtos que estão mais concentrados. Facilita a nossa vida, só que não dá para errar, né? Porque qualquer variação de dose agora vai complicar. Então, cuida com isso. Tá? Então, a gente tem condição, no tratamento industrial, que é outro processo, é outra forma de trabalhar, que a gente consegue cadenciar a aplicação separada de cada molécula. O professor Rogério mostrou os trabalhos aí. A gente consegue trabalhar com volumes de cauda de 1.300, às vezes 1.500 ml por 100 kg em soja. Sem problemas, sem nenhum tipo de problema. Utilizando polímeros, utilizando tecnologia que vão fazer com que essa semente sofra uma pré-secagem antes de ir para o ensaque. Então, tudo vai depender da necessidade e desse conhecimento que você vai tomar a decisão. Olha, eu preciso tratar na fazenda, tenho muito produto, cuida com volume de cauda. Vou tratar com biológico, trato e planto. Vou comprar industrial, pronta para uso, ou biológico já vem com protetor. Tem um shelf life de uma vida de prateleira um pouco maior. Cuidado com compatibilidade físico-química. Cuidado com as condições de armazenamento depois de tratado. Tudo isso, para quê? Para que na hora que você for utilizar a semente, ela tem que ter os benefícios desse tratamento associado com alta qualidade fisiológica e você semear de forma correta. Excelente. Deixou a bola quicando aqui. Eu vou aproveitar que nós falamos de compatibilidade de mistura e vou deixar essa incumbência aqui para o Felipe falar um pouquinho sobre essas situações, porque o que vai mudar é o equipamento que nós vamos aplicar esse biológico, na maioria das vezes. Então, ao invés de eu fazer através de um pulverizador, com aplicação convencional ou com avião, a gente vai fazer o uso, por exemplo, do jato dirigido. Só que a cauda está sendo formada da mesma maneira. E aí começam, né, a dor de cabeça. Misturar coisa que mata com coisa que morre, em condições que nem sempre são ajustadas. O que a gente pode esperar dessas interações, né, Felipe? Uma vez que, assim, biológico é novidade, os equipamentos ainda não sei se eles estão preparados totalmente para receber esses micro-organismos, né? E o fator operacional, porque na fazenda tem que, se for fazer tudo que o agrônomo quer, né, que o financeiro dá dinheiro para comprar e que o da operação reclama, cara, é impossível agradar todo mundo, né, na fazenda. Como é que a gente toma essa decisão? Bem interessante essa questão biológica, para nós tem sido muito recorrente. Temos poucos trabalhos ainda, a gente está firmando uma parceria, estamos em processo agora em processo final aí, para firmar uma parceria com um laboratório importante, que vai ser muito importante para nós na geração mensal de dados de compatibilidade de defensivos com biológico, biológico com biológico, nutricional com biológico, adjuvantes com biológico. Tá muito em alta essa discussão, matar o biológico na mistura, porque é um bicho, né? A grosso modo. Então, é um ser vivo ali, eu tenho essa percepção. Então, eu evitando fazer o básico, já é uma grande coisa. Por exemplo, tem gente ainda insistindo e querendo que a gente explique por que não pode misturar fungicida com tricoderma, né? Porque eu estou botando fungo com fungicida dentro de uma cauda, né? Então, e aí fala, não, então pede para esse rapaz da consultoria te explicar por que não pode misturar, então, porque a minha informação é que pode. Tá, então me manda a tua informação. Não tem, né? Tem aplicativo de biológico aí, por exemplo, que vai lá, o teste do aplicativo.
Ver a compatibilidade com um produto original que tenha um genérico com o mesmo nome que a mesma empresa formula. Vocês vão ver muitas vezes no aplicativo lá que o original dá incompatível e o genérico dá compatível, ou seja, se não testou, diz que pode misturar. Isso é péssimo, certo? Só que antes disso, e muito antes disso, nós temos um monte de químico que tem interação negativa com químico mesmo. Então não é só no biológico que tem esse problema. Nós mandamos analisar a dureza da água antes de aplicar o herbicida, né? Vão mandar analisar a dureza da minha água. Quanta gente analisa? Tem pouca gente que ainda está fazendo isso. Hoje nós mesmos estamos fazendo, tem kits baratinhos para fazer isso. Ver dureza de água na fazenda mesmo. Vejo dureza, beleza. Tem 80 ppm de dureza, já começa a ser perigoso. Problemático. Tampona pH para cima, já vou tirar a eficiência do 1,2,4-D só por tamponar o pH acima, ele não tem capacidade de tampão. Talvez eu já comece a tirar a eficiência de um glifosato com 80 ppm de dureza. Aí eu mando analisar, construo uma cisterna, tudo para ter uma água top para aplicar. Aí eu vou lá e boto 1 kg de magnésio, leva a dureza para 12 mil. Então eu acabei com tudo aquilo que eu me preocupei. Então a gente tem que, assim, o básico já é muita coisa para evitar, principalmente no que tange a biológico. Então, olhar para a lógica, né? Evita o fungo com fungicida, olha para o que tem dentro da formulação. Metomil, vocês vão ver que metomil não é compatível com quase nada, porque tem 50% de álcool dentro da formulação da maioria dos produtos da base de metomil. Então eu estou botando álcool com produto biológico ali dentro. Então tem muita coisa que dá para resolver, buscando entender um pouquinho da formulação do produto. E a base, não briga contra a lógica. Eu estou botando um produto à base de cobre, né? É um fungicida, um bactericida tópico. Eu vou botar o biológico junto, então. Oxicloreto de cobre com bactéria. Aí fica discutindo porque pode, porque não pode. Daí aquela história, se não tem dado, diz que pode. E a gente precisa ir para o outro lado. Se não tem dado, não mistura. O dia que descobrir que pode misturar, começa a misturar. Acho que o biológico é muito para esse lado, porque a perda é quase 100% quando ela acontece. Diferente do químico, que é uma redução de eficácia. Então, acho que olhar para o básico, começar a olhar para a formulação do que eu estou misturando e começar a cobrar da empresa de biológico na hora de selecionar o que eu vou usar, a informação que ela entrega junto vai ser diferencial, certeza disso. E aí é papel nosso começar a cobrar na hora de comprar, escolher de quem comprar. Não usar a informação de uma para comprar da outra, né? Isso é completamente errado. Então, começar a valorizar quem está gerando informação em termos de empresa de biológico. E tem outra coisa, né? Que tipo assim, não é só mistura. Olha o fator equipamento. Até pressão. Tempo... Tem biológico, tem produto biológico que eu vou perder viabilidade se eu subir a pressão. E aí não precisa ter nem mistura, só o produto biológico, produto ele e e água em pressão alta. Lembra que uma vez nós fizemos uma visita no Mato Grosso e a gente viu que determinado tipo de bacilos não tolerava pressão acima de 30 PSI. Qualquer pulverizador que você pegar hoje não tem como, é impossível aplicar, ele não sobrevive. Serve para o suco também. E serve para o suco. Exatamente, serve para o suco. Aí no suco tem um agravante, concentração. Mas eu vou botar só um organomineral. O organomineral, muitas vezes, aí tem que cuidar com a fonte, ele pode ter uma carga altíssima de fungicida e bactericida dentro para controlar a contaminação, para ele poder ter meia vida de prateleira. Então, cuidado especialmente com o organomineral, né? O bioestimulante, extrato de algas, né? Não que não possa usar esse produto, mas exija, né, do fornecedor, posso associar com um microbiológico, com o biológico que eu vou usar ou não, né? Porque tem muito organomineral que tem carga alta de fungicida e bactericida tópico, que é o pior para a cauta. Existe também alguns produtos que têm conservantes. Alguns, como eu já fiz algum teste de polímero, que é a base do conservante. Polímero é um açúcar, pessoal. Açúcar estraga. Tinha formol. Antigamente se usava até o corante, que é uma tinta à base de chumbo, era lindo. A cor era linda. Porém, deletério para a semente, né, com problema de fitotoxidez. E essa questão de aplicação no suco, é uma tecnologia que tem que avançar. Avançou bastante, mas tem que avançar ainda mais. Imagina você querendo ganhar no operacional, colocando adubo balanço em cima e outras coisas, correndo um pouco mais, né, professor? Deslanchando, e tendo que abastecer um caixotinho lá, um tanquinho. Tem que aumentar o tanque, esse tanque está no sol. Como é que é as compatibilidades? Onde é que vai a pressão, esse jato? Tudo isso tem que ser bem pensado, bem cadenciado, para a gente explorar bem o uso da tecnologia, né? Uma pergunta que veio no evento esses dias. E se eu usar o que tu acha de usar o pulverizador de suco para emergente? Para talvez eu dar uma reforçada, botar mais perto da semente, né? Então, assim, agora comprei o jato dirigido. Eu quero resolver todos os problemas da vida no jato dirigido. Não dá também, porque aí eu começo a resolver um problema e ele fica maior ainda. Plantar e irrigar já também, ele vai querer irrigar também. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o Júlio e vou deixar a última para o Paulinho, beleza? Vamos lá.
Em áreas de planossolos, temos muito problema de espelhamento da semente no suco de plantio, Júlio. O que podemos fazer para diminuir esses problemas? Certo. Problema de espelhamento. Né? Tem espelhamento do suco. Do suco. Né? Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Mas eu li a pergunta, Né? Talvez, né, quiser complementar também, Paulo, o problema de espelhamento, primeiro que ele é uma barreira, um impedimento físico ali para o desenvolvimento inicial da semente. Né? E, claro, fator de solo, fator de umidade. Né? O que foi utilizado, né, que a gente vê, né, primeiro, o uso de disco ondulado, disco de corte ondulado, na onde ele acaba mexendo um pouco mais na terra, né, um pouco mais no solo ali, a gente vê um certo desempenho positivo em questão de espelhamento. Né? O próprio uso da haste, né, da botinha, já diminui drasticamente o problema de espelhamento. Né? E, na verdade, acaba sendo uma situação operacional que vai depender muito de como que está o fator solo ali. Né? Então, o que a gente vê até hoje, né, o uso de disco ondulado, ele resolve boa parte dos problemas que a gente tem. Né? E a utilização da haste, né, Paulinho, já ajuda bastante. Excelente. Vou aproveitar, só emendar porque tem gancho com o que ele está falando, tá certo? Mas é contigo mesmo, é com o Paulinho. Que comenta um pouquinho mais sobre usar 2 discos de corte turbo em plantadeira, Paulinho. Né? Tá. Então, primeiro a de espelhamento, tem que ver aonde que está esse espelhamento. Que o espelhamento pode estar tanto no disco de corte, quanto lá no disco da semente também. No disco duplo da semente. Quer ver? O Júlio comentou de pressão no pantógrafo. Se der muita pressão no pantógrafo, e tem gente que faz isso, que me pergunta, fala assim, professor, para não ter linha louca, então, para não ficar batendo a plantadeira, o que eu faço? Eu dou a pressão total no pantógrafo e regulo a profundidade com a limitadora, tá certo isso? Não. Se tem a regulagem de copiar o terreno, é para ser usada. A hora que eu peguei e coloquei a máxima pressão no pantógrafo, minha plantadeira pantográfica ela ficou pivotada. Perdi o porquê de ter uma pantografia, tá? Isso aí com essa pressão, pode causar espelhamento do suco também do disco duplo lá. Então tem muita coisa para se fazer. O Júlio falou de disco ondulado, eu prefiro o disco turbo, tá? O disco turbo, porque o ondulado, se eu tenho um pouco de argila, ele começa, você já viram esse plano meio úmido, com o disco ondulado começa a grudar barro ali no disco, nas ondas, né? Então daí às vezes eu posso optar pelo disco turbo também, o estriado, né? O corrugado, qualquer um desses aí já faz o não espelhamento do suco, tá? E daí qual que é a outra pergunta? Do duplo disco. Isso é bastante utilizado lá no Paraná, eu não sei se vocês fazem aqui também, né? Mas por que eu trabalho com duplo disco? Disco na frente e disco atrás. Para cortar palha, tá? Para cortar melhor a palha. Daí, o único problema é o seguinte, eu não sei se está falando isso de duplo disco, 2 discos e mais o sulcador, ou o disco simples no sulcador. Isso é outra coisa que faz. Temos que tomar cuidado o seguinte, se eu fizer o disco simples no sulcador, eu vou jogar o adubo aonde? Em superfície, tá? Daí aí acabou a arena. Tem mais tempo? Que daí dá para nós ficar falando até às 8 horas da noite. Daí eu vou estar jogando o adubo em superfície, então quer dizer, daí eu tenho que ver como é que está a caixa do meu solo. Tudo importa fertilidade, nós podíamos falar de fertilidade também. Como é que está a caixa do meu solo, eu faço opção pelo duplo disco ou não. É isso. Lembrando que quando faz a opção de usar o duplo disco, né, que joga o adubo ali por superfície, tem uma pequena incorporação do fertilizante, só que ele vai ser incorporado em gradiente. Então eu caio no que o Paulo falou.
se a gente tem problema de fertilidade ali de algum nutriente em específico, a gente ressalta aí principalmente o fósforo pela baixa mobilidade, a gente pode ter um problema grave em respeito de desenvolvimento nutricional da planta. Excelente. Pessoal, nós passamos aqui hoje mais de 7 horas concentrados, falando sobre todos esses fatores relacionados à tecnologia, à plantabilidade, tecnologia de aplicação, mas nada disso faria sentido se a gente não sair daqui melhor do que chegou. Então, obviamente que interessa cada um de vocês que ficou até o final do nosso debate, das nossas discussões enriquecendo aqui, ouvindo o que a gente está falando, porque vocês têm muita sede, muito apetite de conhecimento, de informação. Mas, como eu também disse anteriormente, na abertura, nada disso vai fazer sentido se a gente não colocar a prática e gerar resultado. Então, de uma maneira bem sucinta, né, eu gostaria de agradecer a todos os especialistas, Paulo, Júlio, Ricardo, Rogério e Felipe, pela enorme contribuição de trazer conhecimento para todo mundo aqui de Cruz Alta e região que esteve presente, né? E também vocês que ficaram até o final e que têm a oportunidade daqui para frente de sair melhor do que chegou e implantar isso no dia a dia, né, buscando aumento de produtividade, de rentabilidade e de crescimento, né, como pessoa, porque conhecimento não ocupa espaço. Então, em nome da MyFarm Agro, eu agradeço a todos, né, e deixo o convite, né, para todos envolvidos em setembro, agora dia 21 de setembro, estamos em Luiz Eduardo Magalhães, realizando a nossa 5ª edição do Arena da Plantabilidade. E nos vemos muito em breve. Até mais, pessoal!